Iremos passar agora para o tema cenários sociodemográficos, riscos e funções essenciais de saúde. E para moderar esta sessão, convido o professor Boaventura Cao. O professor Boaventura Cao é professor associado de Geografia de Saúde da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane. É licenciado em Geografia, mestre em Estudos de Terras e Agrários e é doutorado em Sociologia. Professor Boaventura, tenha bondade. Obrigado. Bom dia. Bem, para começar, vou apresentar os membros do painel, começando pelo professor doutor Carlos Arnaldo, que vai ser o nosso orador principal. Então, o professor Carlos Arnaldo é professor associado de Demografia da Universidade Eduardo Mondlane, investigador e diretor do Centro de Estudos Africanos da mesma universidade, né? Ao meu lado tenho a doutora Ana Olga Mukumbi, cardiologista, investigadora do Instituto Nacional de Saúde, chefe do Programa de Determinantes de Doenças Não Transmissíveis e docente na Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane. Será uma das nossas oradoras. Depois tenho o doutor Hussein Is, que é o cirurgião geral e pediátrico, diretor nacional de assistência médica do Ministério de Saúde, docente e investigador da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane. Apresento também o doutor Osvaldo Luquia, que é professor auxiliar de Estatística na Faculdade de Ciências da Universidade Eduardo Mondlane, especialista em Bioestatística e investigador associado ao Instituto Nacional de Saúde. Para além dos oradores aqui presentes, também poderemos ter, digamos, a intervenção da professora catedrática Marta Trapeno Bertrande, a partir da Espanha. A professora catedrática Marta é uma professora de Economia de Saúde na Universidade Internacional da Catalunha. Ela é investigadora em Economia de Saúde, incluindo sobre técnicas de modelagem, avaliação econômica no contexto de tecnologias e programas de saúde pública em países de baixa e alta renda. Então, resumidamente, é esta apresentação que podia fazer sobre os nossos membros do painel. Dito isso, convido ao professor Carlos Arnaldo para fazer a sua apresentação. Bom dia. Queria primeiro agradecer em nome do grupo de trabalho, no âmbito da plataforma de análise de cenários de impacto e efeitos da Covid-19. Então, este é um trabalho em curso, que vou apresentar aqui resultados preliminares. O que nós estamos a ver é como as características sociodemográficas afetam o risco de transmissão do Covid-19 em Moçambique. Tenho 7 pontos na apresentação, uma breve introdução, depois teremos o objetivo, a metodologia de análise, os resultados, as conclusões, algumas limitações e depois algumas recomendações. Slide a seguir, por favor. Para começar, é dizer que a propagação do vírus, do coronavírus e a ocorrência de casos graves, que eventualmente podem levar à morte as pessoas infectadas, podem ser influenciadas por vários fatores, entre os quais os sociodemográficos e econômicos. Então, as características da população, em termos de estrutura, composição, padrão de mobilidade e comportamento social, influenciam o ritmo de propagação do coronavírus. E, por outro lado, as diferenças sociodemográficas entre unidades territoriais em Moçambique, no que diz respeito às condições e fatores relacionados com a fácil propagação do coronavírus, concorrem para padrões diferenciados de transmissão espacial da Covid no país. Assim, a probabilidade de as pessoas, uma vez infectadas pelo vírus da Covid-19, evoluírem para casos graves e ou morte,
também está em função das suas características sociodemográficas e da facilidade com que elas podem aceder aos serviços de saúde adequados. Próximo slide. Então, tendo em conta esses pressupostos, o objetivo desta apresentação é mapear o potencial risco de transmissão e ocorrência de casos graves da Covid-19, de modo, primeiro, a identificar os distritos cujas características sociodemográficas favorecem a transmissão do coronavírus e, em segundo lugar, identificar os distritos cujas características sociodemográficas, o padrão patológico e de infraestrutura de saúde e socioeconômicas são mais propensas a registrar casos graves e ou morte por Covid-19. Então, julgamos que este conhecimento é importante para gerar subsídios que possam informar o processo de tomada de decisões sobre medidas a adotar nos esforços de prevenção e mitigação desta pandemia, de modo a que as necessidades específicas de cada distrito e região sejam tomadas em conta. A seguir, por favor. Então, em termos de procedimento metodológico, o que foi feito foi primeiro identificar os indicadores sociodemográficos que possam estar relacionados com a transmissão do coronavírus e também identificar os indicadores sociodemográficos de perfil patológico e de infraestrutura de saúde que possam estar relacionados com a ocorrência e tratamento de casos graves de Covid-19. Depois dessa identificação, também se fez a seleção dos dados disponíveis ao nível distrital e depois, com base nesses dados, fez-se uma modelação espacial para produzir dois mapas, um de risco de transmissão e o outro de risco de casos graves. A seguir. Então, sobre o risco de transmissão, foram considerados 4 indicadores: a densidade da população, o tamanho médio do agregado familiar, a percentagem da população 15 a 34 anos e o índice de acessibilidade. A densidade populacional foi selecionada tendo em conta que a transmissão do vírus é por contato e interação social, e assim, em contextos de elevada densidade populacional, os riscos de transmissão são elevados, tendo em conta a facilidade de contato e de interação que existe nesses locais. O tamanho médio do agregado familiar, tendo em conta a existência de um membro do agregado familiar que esteja infectado ou tenha sido exposto ao vírus, então as condições de isolamento podem ser mais difíceis em contexto de agregado familiar numeroso do que em contexto do agregado familiar menos numeroso. A percentagem da população é entre 15 e 34 anos. Este grupo populacional foi escolhido porque representa o grupo populacional com maior mobilidade. Essa mobilidade pode ocorrer por questões profissionais ou pode ocorrer por questões de formação. E o quarto indicador que nós usamos foi o índice de acessibilidade. Então, este índice é representado aqui pela percentagem da população do distrito que se encontra até 2 quilômetros de uma estrada boa, razoável, tendo em conta a classificação de estradas da Administração Nacional de Estradas. Então, esse é um indicador de mobilidade que estima essa percentagem, tendo em conta o risco dessa população se movimentar e, por essa via, entrar em contato com diferentes pessoas que possam estar a usar essas estradas. E sobre a seguir, por favor. Sobre o mapa de risco de casos graves e ou morte, foram considerados aqui também 4 indicadores. Um que é a prevalência do HIV, a percentagem da população com 65 e mais anos, o tempo de viagem a um hospital, a percentagem de agregados familiares que têm acesso à água potável. A prevalência do HIV, sabe-se que pessoas com HIV têm um sistema imunológico já comprometido, e nessas circunstâncias considera-se que seja mais fácil, nessas condições, uma vez as pessoas infectadas evoluírem para casos graves e que eventualmente podem levar à morte. A percentagem de pessoas com 65 e mais anos, pelos dados disponíveis, sabe-se que a taxa de letalidade é maior nas pessoas idosas do que naquelas mais jovens. Por isso, espera-se que os distritos que tenham uma elevada percentagem dessa população
sejam mais propensos a registrar casos graves e ou mortes. O tempo de viagem a um hospital. Aqui foi medido em termos da percentagem da população do distrito que pode aceder ao hospital mais próximo em até 1 hora. Aqui considera-se hospital distrital, rural, provincial, até o hospital central. Foram excluídas as outras unidades sanitárias de níveis mais baixos, por considerar que as condições de tratamento que possam existir nessas unidades sanitárias podem não ser das melhores. E, por fim, a percentagem de agregados familiares com acesso à água potável. E esse indicador foi utilizado tendo em conta que unidades sanitárias bem equipadas também precisam de ter um bom acesso à água. Então, assume-se que onde haja uma maior percentagem de agregados familiares com acesso à água, haja melhores condições de tratamento de casos graves do que em outras circunstâncias. A seguir. Agora, indo para os resultados. Primeiro, estamos a apresentar aqui o mapa de risco de transmissão. O que nós podemos ver na imagem à esquerda, que é o mapa, temos 5 níveis de risco. Devo referenciar que o risco é sempre o risco de um distrito em relação ao outro. Então, o verde representa o risco mais baixo e o vermelho o risco mais elevado. O que se pode ver no mapa é que o risco é maior nas grandes cidades e nos distritos localizados nos corredores de transporte. Chamo a atenção para olhar para a região centro, onde temos ali bem marcado a vermelho a região do corredor da Beira. Se nós também representamos no mapa, em pontos, os casos notificados do Covid-19 até a primeira semana de junho. O ponto, quando é mais grosso, significa que o número de casos aí é elevado. O que se pode ver é que nós temos uma correspondência quase parcial, mas quase total, onde nós temos os pontos em relação aos distritos onde estão com cor vermelha ou cor laranja, significa que temos um maior risco nesse distrito. A seguir, por favor. Neste slide a seguir, o que nós mostramos é a distribuição dos distritos de acordo com a categoria do risco relativo. O que nós podemos ver a vermelho são aqueles que têm um risco mais elevado, que estão em número de 19. Se nós juntarmos as duas categorias com risco mais elevado, encontramos quase 30% dos distritos. Mas só para referenciar aqueles distritos que estão com cor vermelha, que são todas as capitais provinciais, com a exceção de Quilimane e Inhambane. Essas duas capitais não estão aí porque eles apresentam o tamanho médio do agregado familiar abaixo da média. Então, para além desses distritos que estão nas capitais provinciais, o que nós podemos ver são os distritos que estão ao longo do corredor da Beira. A seguir, por favor. Em relação ao mapa do risco de doença grave e ou morte, a sequência das cores é a mesma. O vermelho significa risco elevado e o verde significa o risco mais baixo. O que nós podemos ver é que o risco de desenvolver doença grave e ou morte é maior, primeiro na região sul, porque nesta região apresenta uma estrutura etária relativamente velha, com maior percentagem da população idosa, elevada prevalência do HIV e baixo acesso à água potável. Podemos ver que são os distritos do interior que estão pintados a vermelho na região sul. Em segundo lugar, temos um maior risco de doença grave e morte em alguns distritos de Cabo Delgado, Zambésia e Sofala, relacionado com baixa cobertura da rede sanitária nesses distritos, baixo acesso à água potável e prevalência de HIV em alguns destes, sobretudo os distritos de Cabo Delgado. O risco é relativamente baixo, como podemos ver as partes mais esverdeadas, nas regiões interiores do centro e norte, associando-se a menor percentagem de população idosa nesses distritos e uma baixa prevalência do HIV. A seguir. Aqui está um slide parecido com o que mostrei em relação a risco de transmissão. O que nós podemos ver também é a distribuição dos distritos de acordo com a categoria de risco relativo de desenvolver casos graves e ou morte.
o que nós podemos verificar é que temos 18 distritos com o risco mais elevado, que são Moeda, Midumbi, Nangade, Meluco, Mucubela, Macumia, Pebane, Xindi, Machaz, Machanga, Mabote, Govuro, Funhalouro, Panda, Xigubo, Mabalane, Mapai e Massagena. Esses distritos têm em comum a dificuldade de acesso à água, a questão de baixa cobertura da rede sanitária e também, em alguns deles, a questão de elevada prevalência do HIV. Slide a seguir. Então, com base nessa análise preliminar, nós podemos concluir, primeiro, com base nesta modelação espacial simples, foi possível identificar um grupo de distritos cujas condições sociodemográficas podem facilitar a rápida propagação do coronavírus. Então, esses distritos são constituídos pelas grandes cidades e por aqueles localizados nas principais rotas de transmissão, de transporte do país. Os distritos da região sul, por apresentar uma percentagem maior da população idosa e também por apresentar uma maior prevalência do HIV, poderão registrar maior número de casos graves e mortalidade por Covid-19. Igualmente, alguns distritos nas regiões centro e norte, o risco de desenvolver doença grave e ou morte em alguns distritos que eu mostrei no slide anterior, e explica-se pela fraca cobertura da rede sanitária, prevalência do HIV e baixo acesso à água potável. No entanto, é importante notar que esses padrões de risco eles podem ser alterados se as medidas de prevenção e ou mitigação forem adequadamente observadas em cada um desses distritos. Antes de dar algumas recomendações, a seguir, por favor, nós iremos aqui dizer algumas limitações que tivemos. A principal limitação tem a ver com não inclusão de fatores relevantes para a transmissão e evolução para casos graves ou morte, por ausência de dados. Sabemos que o coronavírus propaga-se por contacto e havia necessidade de incluir aqui algum indicador de mobilidade, sobretudo a mobilidade guiada pela busca de sustento. Então, infelizmente, não conseguimos um indicador que captasse melhor essa mobilidade. E em relação ao mapa de doenças graves e ou morte, sabemos que a nutrição pode estar relacionada com alguma debilidade que pode aumentar a possibilidade de desenvolver doença grave. Também não tivemos acesso ainda à informação sobre dados do estado de nutrição por distrito, que pudesse ser incluída no modelo. Igualmente sobre doenças respiratórias e ou crônicas, que são também importantes no risco de desenvolver doença grave e ou óbito. Por outro lado, é tudo mencionar que a Covid é uma doença nova e por isso ainda não existem publicações robustas de referência para uma modelação mais sólida de risco. A seguir, mesmo tendo em conta as limitações que nós acabamos de mencionar, nós avançamos aqui com algumas recomendações. Primeiro, com base no mapa de risco, recomendamos intensificar as campanhas de prevenção nas zonas urbanas, com destaque para medidas de distanciamento social. E assegurar que em todos os corredores de transporte de maior mobilidade de pessoas e bens, incluindo rodovias e pontos de entrada da população, haja máximo rigor na implementação das medidas de prevenção. E com relação ao mapa de base de risco de ocorrência de caso grave ou morte, elaborar um plano de contingência para responder a um eventual aumento de procura de serviços de tratamento e cuidado, sobretudo nos distritos que apresentam maior risco. Desenvolver um plano de melhoria das condições de acesso à água, que nós vimos que é um fator importante na definição do mapa que apresentei, e reforçar as medidas de proteção dos grupos de risco. A seguir. E para terminar, apresento aqui os membros do grupo que está a trabalhar nesse estudo. Uma nota final, dizer que este é um estudo em curso e o nosso objetivo é que ele seja dinâmico e que seja alojado numa página em que esse mapa possa, à medida que nós vamos tendo indicadores, vamos atualizar e que as pessoas possam aceder a ele e, clicando no distrito, possam ver quais são os riscos associados a cada um dos indicadores. Muito obrigado. Obrigado, professor Carlos Jornal.
Professor Osvaldo, né? Depois desta apresentação que o professor Carlos Arnaldo fez, não é? Apresentando este cenário de riscos, que relação se pode, de forma preliminar, estabelecer entre os fatores de risco e a dinâmica da Covid-19 em Moçambique? Não é? Muito obrigado, professor Boaventura. Primeiro, cumprimentar aos membros do painel e os telespectadores e ouvintes em casa. E queria, de facto, aproveitar que a apresentação do professor Carlos ainda está fresca nas nossas memórias, para dizer que nós podemos dividir, basicamente, os fatores de risco em dois grupos. Temos o grupo que vai influenciar ou que vai determinar de alguma forma a transmissão, como foi apresentado. Nesses fatores de transmissão, nós podemos incluir aí os fatores sociodemográficos, os fatores ambientais, que incluem questões de clima, questão da temperatura, mas também temos os fatores comportamentais. E esses são os fatores que nós vimos nesta fase inicial da pandemia, sendo os que o governo tentou, de alguma forma, minimizar. Estamos a falar da questão da agregação das pessoas, estamos a falar também de todas essas medidas de prevenção, como o uso das máscaras, tudo isso. Então, esses fatores, em conjunto, têm esta possibilidade de afetar a transmissão do vírus. Agora, esses fatores, eles interagem entre si. Então, a forma como eles interagem é de facto bastante interessante fazermos uma análise desta interação, porque a partir daí nós podemos estabelecer ou agregar estes fatores e criar o que nós podemos considerar de risco de exposição. Então, este risco de exposição é uma medida muito importante em epidemiologia, porque ela é, de alguma forma, diretamente proporcional ao número de infectados que nós vamos registrar num determinado período de tempo. Então, se nós imaginamos, ou se podemos imaginar a população moçambicana dividida em diferentes compartimentos, estamos a falar, por exemplo, de um compartimento daqueles que são suscetíveis ou que ainda podem apanhar esta doença, daqueles que vão ficar infectados, um compartimento para os que, de alguma forma, vão acabar hospitalizados com diferentes graus de gravidade, e também temos os recuperados. Então, este risco de exposição ele é importante para percebermos como é que a população ou os expostos vão transitar, por exemplo, do compartimento de suscetíveis para este compartimento de infectados. Mas também temos os fatores que determinam como a evolução desta doença pode passar, por exemplo, de um estado de assintomatologia para a necessidade de internar ou mesmo termos casos de óbitos. Então, esses são os fatores que, como o professor Carlos havia explicado, são fatores muitas vezes associados com a estrutura em termos de etária da população. População com 65 anos ou mais é o que nós estamos a ver que tem uma maior probabilidade de desenvolver casos graves desta doença. Mas também temos as doenças, as prevalências, por exemplo, de HIV, a prevalência de outras doenças infecciosas, como a tuberculose, entre outras. Temos também agora a questão das diabetes, a questão das doenças de hipertensão. Então, todos esses fatores representam vulnerabilidades intrínsecas na população e estas têm este impacto na evolução para a gravidade da doença. Agora, vamos aprofundar este assunto, não é? Vamos aprofundar. Fazendo uma ponte entre o que o
o professor Carlos Arnaldo apresentou, não é? E a sua investigação, doutora Ana, em relação às doenças não transmissíveis, não é? Poderia abordar sobre o que a investigação sugere, né, sobre o risco associado para a Covid-19, para diferentes grupos de doentes e também o risco de eventos graves ligados à Covid-19. Muito obrigada. Muito bom dia aos colegas de painel e ao público em geral e aos nossos ouvintes na Rádio Moçambique. Em relação, eu vou seguir um bocadinho a linha de pensamento do Dr. Loquia em relação aos compartimentos. Nós temos que ver tanto a doença como os seus efeitos também, de certa forma, nestes compartimentos. E nós temos, para doenças de grande transmissibilidade, como é o caso da nossa pandemia neste momento, da pandemia da Covid-19, o risco está associado, de certa maneira, à forma como as pessoas estão previamente à chegada da infecção. No caso de doenças crónicas, há grupos específicos que têm um risco aumentado em caso de exposição à doença, e estes riscos são maiores, como dizia, tanto em grávidas, em mulheres puérperas que acabaram de sair de uma gravidez, tiveram o parto, em pessoas idosas, mas também em pessoas que, por qualquer motivo, tenham uma doença crónica. E o nosso sistema de saúde está preparado habitualmente para dois grupos grandes de respostas. O sistema de saúde responde a doenças agudas e responde a doenças crónicas. E a forma de resposta é normalmente uma resposta mais ou menos estereotipada. Em relação à resposta aguda, podem ser doenças infecciosas ou infectocontagiosas, a malária, por exemplo, que é muito importante no nosso país, mas podem também ser doenças agudas porque necessitam de tratamento de urgência. Uma cirurgia de urgência, por exemplo, se a pessoa tem uma apendicite ou coisa assim. Para doenças crónicas, ao contrário, há necessidade do sistema garantir, sempre que haja, resposta continuada para este doente. Então, a investigação que mostra é que estes grupos de maior risco são os grupos que mais sofrem nestas situações, não só pela infecção, mas também pela resposta à infecção. As nossas respostas em relação ao estado de emergência, por exemplo, têm um grande impacto e um maior impacto nestes grupos de doentes crónicos ou de doentes que necessitam de contacto permanente com o sistema de saúde. Agora, também a própria doença tem impactos diferentes a nível individual e a nível coletivo. E a nível individual, sobretudo, a redução de renda, no nosso caso, por exemplo, para doentes crónicos, é muito importante. É também importante a redução da mobilidade, porque reduz o acesso aos medicamentos, aos procedimentos, a proibição de ir ao hospital, por exemplo. Enquanto que, ao nível coletivo, como sociedade, também temos algum impacto que se transmite entre a comunidade, no sentido em que uma pessoa doente tem influência nas outras pessoas doentes. Como isto é uma doença de contágio, como a gente viu, e de contacto, tem o seu impacto social e tem também um impacto individual psicológico. Então, o Instituto Nacional de Saúde, na sua função de descobrir, entender e informar políticas e informar decisões, tem estado agora a fazer pesquisa, aproveitando o facto de ter grupos de doentes que são seguidos em vigilância para doenças crónicas, infecciosas e traumatismos. Cerca de 8.000 doentes foram identificados e selecionados de forma aleatória em serviços de urgência em 2017, e este grupo de doentes está agora a ser seguido para saber qual é o impacto da pandemia. E vou muito resumidamente dizer alguns dos resultados que nós temos encontrado. Os inquéritos têm sido feitos por via telefónica, devido à necessidade de contacto, e vou orientar-me aqui na minha
cábula para não me enganar. Então, em primeiro lugar, houve uma marcada redução de procura de cuidados de saúde, de 50% em crianças e de 38% em adultos. Em segundo lugar, há um fraco acesso a medicamentos e a outros procedimentos de saúde, causados pelo medo, em primeiro lugar, nos grupos de risco, mas também porque há necessidade, por causa da queda de aprovisionamento, etc., de recurso a farmácias privadas, por exemplo. 55% dos doentes queixam-se de que agora necessitam de procurar farmácias privadas e, apesar da medida do governo de tentar criar espaço para receitas longas, por longos espaços de tempo, só 40% das pessoas acham que isto é uma boa forma de aprovisionamento de medicamentos. Obrigado. Vamos voltar a aprofundar este assunto. Doutor Usanis, poderia falar, não é, sobre digamos, o ambiente hospitalar? Não é? É um aspecto que algumas vezes escapa, não é, da nossa atenção nestas discussões. Poderia falar sobre a segurança no ambiente hospitalar, não só para os utentes das unidades sanitárias, mas, sobretudo, para os profissionais de saúde. Muito obrigado, professor Boaventura, por esta oportunidade. Saudar aqui também os colegas do painel e também aos nossos estimados telespectadores que estão neste momento a acompanhar este debate. Dizer que toda esta apresentação vai desaguar, em última instância, ao nível da unidade sanitária. Porque se identificarmos o risco de doença grave, o risco de transmissão, tudo acaba terminando no ambiente hospitalar e quem está lá para atender estas doenças todas são os profissionais de saúde. Daí que eu escolhi fazer esta abordagem dos profissionais, que são aqueles que cuidam em que o distanciamento social não funciona para ele. Porquê? Porque ele está diretamente na linha da frente para tratar os doentes. Quero dizer que nós, como Ministério da Saúde, tudo estamos a fazer para garantir aquilo que é um ambiente hospitalar saudável, não só para as comunidades, mas também para os profissionais de saúde. Daí que nós tomamos uma série de medidas para responder a este desafio. E, como sabe, em saúde, um dos aspectos cruciais é a questão da planificação. O Ministério da Saúde tem um plano de resposta nacional a esta emergência e uma das componentes fundamentais deste plano, além da componente da vigilância que foi aqui avançado pelos colegas, é a componente de manejo de casos. Como tratar estes doentes. E como todos nós estamos a acompanhar, a nível internacional, não há sistema robusto que está a responder a esta doença. Então, Moçambique não foge à exceção, mas um dos aspectos importantes é que o setor está a fazer um grande investimento naquilo que é a segurança do profissional de saúde. E como é que isto se consegue? Consegue-se principalmente de várias formas. Uma é avançar no eixo da colocação em tempo útil do equipamento de proteção individual para os funcionários de saúde. Vou dar um exemplo. Nós temos cerca de 32.035 funcionários de regime especial. Significa que são aqueles funcionários que estão diretamente a lidar com o doente, mas esta doença não só afeta os funcionários, mas também afeta toda a máquina administrativa, logística que está ali naquele momento. Então, estamos a olhar para um universo de cerca de 58.124 trabalhadores que devem ser protegidos. Porque se o trabalhador de saúde não é protegido, então o que é que vai acontecer? Vamos assistir a uma situação de calamidade, muitas mortes. E nosso objetivo principal é garantir primeiro a segurança dos doentes e, por outro lado, também reduzir e evitar a mortalidade. Nós não queremos ter mortes por falta de assistência. Um aspecto importante que eu queria aqui também realçar é que
o Covid-19 trouxe uma grande lição para nós moçambicanos. É que todos nós seremos tratados em Moçambique. Ninguém vai sair agora para a África do Sul, para o Zimbábue, para onde, porque tem que tratar Covid-19. Vamos tratar aqui. E isto está a trazer que, de facto, este movimento todo de apoio ao Ministério da Saúde, esta mobilização de recursos, os apoios que o setor de saúde está a ter, sem sombra de dúvidas, é um grande, grande ganho. Está a contribuir, os moçambicanos estão a contribuir para a sua própria saúde. E investir nos equipamentos de proteção individual, estamos a investir no capital humano, fundamental e crucial para responder ao trabalho que está aqui. Já vimos, cerca de 5%, 15%, 20% dos doentes podem evoluir para a forma grave. Mas isto é preciso ter o quê? Recursos humanos capacitados, preparados. E aí vem outro desafio, que é o pacote de formação. Porque não basta eu dizer, agora tenho todo o equipamento comigo na mão, estou protegido. Não. Tu podes ter todo o equipamento necessário, completo, mas se não estás a obedecer as regras de colocar e as regras de retirar, então aí teremos um cenário também. Temos acompanhado a nível internacional de trabalhadores da saúde também contaminados. Por quê? Porque é um processo dinâmico. E outro aspecto importante também da segurança dos nossos profissionais, queria dois aspectos principais. Um é que há uma sobrecarga muito grande sobre os profissionais de saúde. Uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga de estigmatização, uma sobrecarga da comunidade. Daí que eu coloquei um dos aspectos importantes da nossa intervenção, é a extensão ao nível da comunidade, porque os nossos serviços cobrem cerca de 66%, para ter este manancial grande aqui. E tudo isto, a fadiga, o stress psicológico, o trabalhador de saúde que está no campo de trabalho não volta para casa. Ele não pode voltar para casa, porque se volta para casa, vai contaminar os outros. Então ele fica em quarentena. Aí temos também o grande desafio do apoio psicossocial, não só aos trabalhadores da saúde, mas também a todas as comunidades. Por isso, todo o investimento em cuidados em pessoal de saúde comprometido com qualidade e com segurança é o maior investimento que vamos fazer, porque teremos gente para salvar vidas e reduzimos a mortalidade por Covid-19 em Moçambique. Obrigado. Vamos tentar entrar em contato com a professora Marta. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aos colegas do painel de Moçambique, bom dia desde Espanha. Bom dia, professora. Estão vocês a ouvir? Nós conseguimos lhe ouvir, não é? Ok, professora, um aspecto que gostaria de lhe colocar, não é? Gostaria de lhe pedir para que, digamos, pudesse nos falar o que a investigação aponta, não é, sobre os desafios de atender às necessidades ligadas à Covid-19, não é? Em situações de dificuldades econômicas, não é? O que a investigação aponta sobre isso? Obrigada. Eu queria falar duas coisas. Queria dizer dois pontos muito importantes, que acho que alguns dos meus colegas já fizeram ênfase e remarcaram, que são os factores comportamentais. Os factores comportamentais, agora mesmo, são os que estão salvando a Europa de los novos casos graves. É muito importante, sobre todo, que cumplan medidas de distanciamiento. Nosotros aquí, ahora mismo, en Europa, muchos países estamos básicamente no teniendo nuevos casos por las medidas de distanciamiento. El punto número 2
en muchos países europeos falamos en cuidar a pacientes crónicos. A previsão es que nos vamos a pasar varios meses recuperando a saúde de todos estos pacientes. Tuvimos alta mortalidad de pacientes crónicos por no ser atendidos. Entonces, los pacientes crónicos, que son muchos de los más vulnerables, vocês tienen que intentar cuidar a saúde de esos pacientes y ser atendidos y continuar con el funcionamiento de eso. Tens que tener en cuenta que esta crisis de saúde lleva a una crisis económica muy importante. Parar a crisis de saúde generada por el COVID-19 envolve ayudar a economía. Por tanto, un buen planejamiento de saúde para proteger a las poblaciones más vulnerables impiden una mayor crisis económica y de saúde al mismo tiempo. Asistencia médica para pacientes, excepto aquellos con COVID-19, disminuyen en términos de acceso de calidad. Entonces, los grupos más vulnerables son los más afectados. Por eso, vocês necesitan planejar recursos de saúde especialmente para esas poblaciones, como estaba a falar la doctora Olga. O desafío que vocês estava a perguntar é que você tem que cuidar esos pacientes com doenças crônicas. O custo para o sistema de saúde, se você não faz isso, o custo para o sistema de saúde vai aumentar, como ha aumentado aqui en muchos países europeos. Por esos pacientes no son atendidos, quedan o fican en la lista de espera durante el pico alto de incidencia de COVID-19. Mas esos pacientes precisan ser tratados más tarde. Mas muchos de estos pacientes, algunos han ficado muertos y otros han ficado en un estado de salud mucho más complicado del estado de salud que ellos estaban a tener antes de COVID-19. Entonces, es muy importante tener la disponibilidad y mantener el acceso continuo a esos servicios. Bajo la mi opinión, los sistemas de salud locales y centros comunitarios son muy importantes. ¿Por qué? Son básicos porque existen muchos casos leves y asintomáticos. Vocês van a tener, es verdad que van a tener muchos casos en el hospital. Estoy a concordar con eso. Mas también hay un porcentaje muy alto de casos que son leves. Asintomáticos. Esos casos no van a voltar o arribar a hospitales. Por eso tienen que planificar los centros comunitarios o los sistemas de salud locales. Entonces, cosas a hacer: mapear e identificar servicios esenciales de salud para evitar interrupciones e implementar medidas para garantir disponibilidades de acceso continuo a esos servicios. Divulgación de actividades para envolver los cuidados. Para aquellos grupos vulnerables, tienen que intentar mantener o fornecer servicios esenciales de salud o domicilios. Máscaras y medidas de higiene, gel. Es muy importante ficar acceso a todos los grupos vulnerables. Usar los profesionales de salud de la comunidad para fornecer esos servicios esenciales. Facilitar también el transporte. Van a ficar muchos casos, estoy a concordar, en las zonas urbanas, como ya comentaron en el panel, mas en las zonas rurales van a ficar también algunos casos. Entonces, tienen que asegurar que el transporte de esas zonas rurales a hospitales están garantidos, fican garantidos. También desenvolver listas prioritarias de suplimientos esenciales, estocaje o proposicionamiento de niveles nacionales, regionales, locales también,
para mitigar interrupciones na cadena de suprimentos. En Europa tuvimos muitos problemas com isso, muitos problemas com as máscaras também. Então, é muito importante que vocês façam, isto é muito barato, não tem muito alto custo, tem que garantizar que as famílias possam ficar com máscaras, elas podem fazer elas mesmas as máscaras de proteção, ficar campanas educacionales de la importancia de eso. Aquí en Europa hemos conseguido, después de 4 o 5 meses, convencer a la población de la importancia de las máscaras. Mas al principio de COVID-19, nosotros, ninguém tenía esas máscaras y fue muy complicado. Nosotros estamos aún a sufrir mucho las consecuencias de esto. También tienes que asegurar las instalaciones de salud para pacientes que necesitan de servicios muy esenciales y garantizar, como también el panel estaba a decir, O tempo está a nos fugir rapidamente, professora. los servicios o la salud para todos aquellos casos de HIV, de tuberculosis, de problemas con Nutrisao, todos estos problemas crónicos, cardiovasculares, la doctora Olga estaba a falar, todos estos problemas tienen que estar garantizados en los sus servicios. No fiquen solo a proveer servicios para COVID-19, mas esto está, hemos sufrido en Europa las consecuencias de esto. Acho que esto es una recomendación muy directa para vocês, para no fallar, fallar o poner error en las mismas cosas que nosotros hemos ficado. Obrigada. Obrigado, professora. Bem, já estamos a chegar ao fim desta nossa, estes nossos trabalhos que basicamente tiveram 2 momentos. O primeiro que foi da apresentação do professor Carlos Arnaldo, que apontou basicamente 2 resultados importantes, não é? Um que é a apresentação do risco de transmissão, possível risco, não é? De transmissão da Covid-19 em Moçambique, com uma preocupação importante para as principais capitais provinciais e os corredores de transporte do nosso país. Mas também apresentou o risco ligado à progressão, não é? Uma vez infectado, a progressão para a doença grave, não é? E aí mostrou que a região sul é uma região que apresenta um risco elevado, também as províncias de Cabo Delgado, Zambésia e Sofala, não é? E tivemos os nossos painelistas, não é, que procuraram expandir à volta das questões que a apresentação levantava, principalmente em relação à identificação dos grupos de risco no nosso país, no caso do nosso país, não é, que merecem uma grande atenção, incluindo os profissionais de saúde. E ficamos sabendo também que existe um plano, não é? Existe um plano que está sendo implementado para garantir a saúde dos moçambicanos em geral, mas também, em particular, dos profissionais de saúde, cerca de 58.000 profissionais de saúde que estão na linha de frente em termos de combate da Covid-19. Também tivemos importantes lições a partir da Europa, a partir da professora Marta Trapeno Bertrand, não é, que indicou importantes mensagens, não é, para que nós não tenhamos que, digamos, passar por mesmas situações que eles experimentaram, né? Então, ela indicou mensagens que nós podemos adotar de modo a rapidamente recuarmos este problema da Covid-19. Desde já, queria agradecer a todos que nos acompanham e obrigado.